Após o tratamento do câncer de mama, muitas mulheres sonham em recuperar não apenas a saúde, mas também a sua autoestima. E você sabia que esse procedimento é um direito garantido pelo SUS? Ainda assim, gente, tem muitas mulheres que têm dúvidas sobre como funciona o uso de próteses, as técnicas disponíveis também. Por isso, hoje nós estamos aqui com o cirurgião plástico, o Dr. Leandro Gregório. Vai nos explicar um pouquinho mais sobre reconstrução mamária. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E essa reconstrução, ela é muito importante porque ela marca um novo momento dessa mulher e a reconstrução também da autoestima dela. Exatamente, né? A reconstrução de mama, eu costumo falar, não é só uma questão estética, né? Ela é um recomeço para a mulher, né? Após um tratamento tão difícil e tão doloroso que é o tratamento de um câncer. Então, ela é um novo marco na vida dessa paciente. E para a gente entender um pouquinho como funciona, existe a reconstrução, que ela é feita de forma imediata e a tardia. Qual que é a diferença entre elas? Exato, a gente tem duas possibilidades, né? Uma das classificações da reconstrução de mama, ela pode ser imediata ou tardia. A reconstrução imediata, ela é feita no mesmo momento da cirurgia do tratamento do câncer, que é a mastectomia, né? Então, a paciente passa pela retirada do câncer, a retirada das glândulas que podem estar comprometidas e ali na mesma cirurgia ela já faz a reconstrução. A reconstrução tardia, ela é uma reconstrução que pode acontecer meses ou anos depois, né? E isso depende de cada caso clínico, tá? Tem mulheres que são candidatas à reconstrução imediata, tem mulheres que não são candidatas à reconstrução no mesmo momento e precisa fazer em um momento mais tardio. Depende aí do tipo de câncer ou até mesmo do tipo de tratamento? Do tipo de câncer, do quão avançado está esse câncer, tá? Se a paciente precisa fazer radioterapia, quimioterapia, se a paciente está em boas condições de saúde, né? Tudo isso interfere no momento que a gente vai fazer a reconstrução. E também tem algumas pacientes que usam prótese e outras o tecido do próprio corpo. Como é que o médico identifica qual que é o melhor processo? São vários critérios que a gente usa para indicar qual que é o melhor tipo de reconstrução para cada paciente, tá? Então a gente pode fazer reconstrução com próteses de silicone, a gente pode fazer reconstrução utilizando tecidos do próprio corpo, né? Músculo, gordura do próprio corpo. A gente pode até fazer uma combinação dos dois, tá certo? Tá. Isso depende muito se a paciente tem tecido disponível, né? Se ela tem pele ali sobrando para a gente colocar uma prótese, se ela se ela vai fazer quimioterapia, radioterapia, se ela está em boas condições de saúde. Então são vários critérios que a gente usa para juntos a gente definir qual que é a melhor estratégia para aquela paciente. Como é que é o processo de recuperação? E muda também, por exemplo, se ela usa uma prótese ou o tecido do próprio corpo, esse momento da recuperação, como é que é? Ele é diferente sim, tá? Geralmente as reconstruções com prótese, elas têm uma recuperação um pouco mais fácil, porque ela é uma cirurgia mais simples quando a gente usa a prótese, tá? Se a gente usa tecidos do próprio corpo, retalhos, um músculo, às vezes a gente tira uma musculatura aqui da parte do abdômen para preencher na mama ou até do dorso para preencher a mama, são cirurgias maiores, cirurgias que mexem em duas áreas do corpo diferentes, né? Então, elas têm uma recuperação às vezes um pouco mais delicada, mais prolongada, tá bom? Mas como eu disse, cada paciente ela vai precisar de uma estratégia diferente, tá? Tem pacientes que podem usar só a prótese com uma recuperação mais simples, tem pacientes que precisam de estratégias mais complexas. Mas precisa de um repouso ali de alguns dias? Sim, né? Claro, assim, o repouso ele é inevitável, tá? Geralmente a gente mantém um repouso maior durante o período de 2 a 3 semanas, tá? Que é um repouso principalmente com os braços, sem fazer grandes movimentos muito amplos com os braços, tá? Mas depois das 3 semanas a gente começa a liberar um movimento maior do braço, levantar os ombros, mas precisa ter uma restrição principalmente de peso, de atividade física mais intensa, musculação, academia, durante um período mais ou menos de 2 meses. É um pouco parecida, parece, a recuperação de quem está fazendo uso da prótese só esteticamente. Exato, exatamente. É mais ou menos igual, né? A questão de não poder levantar o braço. São os mesmos cuidados, tá? Dormir com a cabeceira um pouco mais elevada, com a barriga para cima. Tem que usar um sutiã específico. Usar o sutiã compressivo que a gente usa durante um período de 2 meses, para alguns casos até mais que isso, tá certo? Drenagens linfáticas são muito importantes para a recuperação.
o uso das medicações, a gente tem medicação específica que a gente precisa usar no pós-operatório. Isso é bem parecido para cirurgias estéticas. E a gente tem aqui alguns tipos de próteses, né, doutor? Isso, eu trouxe aqui uns modelos de prótese aqui para a gente discutir. Existem vários modelos diferentes de prótese, tá? E cada paciente, novamente, vai precisar de um modelo diferente, que é mais adequado para o corpo dela. Cada caso é um caso, tá? Isso depende muito do tamanho do tórax da paciente, do tipo de aspecto que ela quer alcançar com a reconstrução, né? Então a gente tem aqui próteses mais altas, com um perfil mais alto, tá? A textura muda bastante também, A textura né? muda diferente. A gente tem aqui um exemplo de prótese com uma textura de poliuretano, tá? Que ela é bem diferente dessa textura do silicone comum. Aqui uma prótese mais baixa, né? Ela é uma prótese que não tem tanta projeção, um perfil mais baixo. Então isso, inclusive na reconstrução de mama, a gente usa uma prótese que seja mais parecida com a mama que não foi operada, para a gente poder dar uma simetria maior. E tem a questão do mamilo também. Como é que é? Porque isso pega bastante. Nem todas as mulheres conseguem recuperar o mamilo. Exato. Na verdade, na cirurgia de câncer, o mamilo ele é quase sempre retirado junto com a glândula da mama, né? E a gente tem estratégias de reconstrução do mamilo também, que são estratégias que deixam um aspecto muito realista, tá? Que a gente usa pele do próprio, ali da própria região da mama. A gente pode fazer enxerto, tirar a pele de outra região que a gente usa muito, virilha, axila mesmo, para a gente poder usar para reconstruir. E outra estratégia que a gente tem resultados muito legais, são as próprias tatuagens 3D. A gente tem tatuagem para simular o mamilo, que tem resultados muito realistas e muito satisfatórios. E tem artistas, né, tatuadores que fazem um trabalho assim belíssimo, e inclusive muitos que fazem trabalhos voluntários, né, que oferecem para muitas mulheres essas tatuagens de reconstrução do mamilo. Exato, existem tatuadores especialistas nisso, que fazem um excelente trabalho, que fazem de tempo em tempo um trabalho voluntário para devolver, né, essa autoestima para as mulheres que estão em tratamento do câncer, e com resultados muito lindos. Muitas mulheres que fizeram essa recuperação da mama, elas queixam aí da falta de sensibilidade. Sim. Acontece, é comum, e essa sensibilidade com o tempo ela pode voltar? Sim, é bastante comum, tanto na cirurgia de reconstrução de mama quanto na própria cirurgia estética. A gente tem uma alteração transitória da sensibilidade da mama, tá? Isso geralmente dura alguns meses, que é o tempo ali que a inervação está cicatrizando e está retornando, mas depois de alguns meses, a maioria das mulheres tem a sensibilidade de volta. Bom, vou convidar o doutor e todos vocês para conferir um VT muito interessante, que a gente vai ouvir um pouquinho da Jusileia, que foi diagnosticada com câncer de mama em 2023. Ela vai contar como que foi, né, esse processo de descoberta da doença e como que ela enfrentou essa fase da reconstrução. Em janeiro de 2023, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu percebi um tumor na minha mama esquerda através do autoexame, e após a realização dos exames de imagem, né, mamografia e ultrassonografia, foi solicitado uma biópsia, onde foi confirmado um carcinoma de mama de 1,4 milímetros. A cirurgia foi uma cirurgia de quadrante, e a reconstrução foi feita com a própria gordura da minha mama. Então, vale salientar a importância de um diagnóstico precoce, porque além de 95% de chance de cura, as sequelas também da cirurgia são bem menores, possibilitando uma vida normal. Então, mulheres, se cuidem, se toquem, façam o autoexame e procurem um médico regularmente. Sempre muito importante a gente ouvir de quem passou por esse processo, que é tão difícil, né? E eu agradeço muito a Jusileia por esse depoimento, porque estimula outras mulheres
a fazerem direitinho os seus exames, né, periodicamente, que isso é o principal, principalmente agora no Outubro Rosa, que a gente tem falado tanto isso, né? Exato, né? A gente tira esse mês para poder reforçar essa importância do autocuidado, né, dos exames preventivos, mas é importante lembrar que isso não é só no mês de outubro, né? Isso deve acontecer de uma maneira periódica, né, durante todo o ano. A prevenção, ela sempre é a nossa melhor estratégia. E importantíssimo também nós falarmos de direitos, porque as mulheres têm direito a fazer a reconstrução mamária, né, doutor? O SUS atende e plano de saúde também? Sim, a gente tem a lei 97, que se eu não me engano é de 99, que colocou que a reconstrução mamária, ela é um direito, né, previsto pelo SUS. Ele é parte do tratamento do câncer de mama, né? Desde ali do diagnóstico até a cirurgia do câncer de mama, radioterapia, quimioterapia, terminando na reconstrução, tudo isso é um direito garantido pelo SUS. E a gente tem equipes muito especializadas, materiais de altíssima qualidade, tá? Uma estrutura muito boa, tanto no SUS quanto no sistema particular, que garante a essas mulheres um tratamento de reconstrução muito avançado e muito satisfatório. Quem não pôde fazer ali no momento da mastectomia a reconstrução mamária, ela pode fazer anos depois? Tem algum prazo? Não, para que ela possa fazer essa reconstrução? Não tem prazo, tá? Essa mulher, ela pode sim fazer a sua reconstrução em qualquer momento. Claro que se ela tiver condições clínicas, né? Se ela tiver uma condição de saúde favorável para isso, a gente tem um mínimo, né? Um prazo mínimo para poder fazer a reconstrução, mas máximo não. Isso depende da vontade daquela mulher, né? Do momento daquela mulher, e a gente tem equipes, tanto no SUS quanto no sistema particular, muito bem qualificadas para isso. Perfeito. Agora, seguinte, gente, como o apoio é muito importante, né? Todas as formas de ajudar nesse momento também são importantes. Exames gratuitos começaram a ser oferecidos pelo programa Mulheres de Peito, sem a necessidade do pedido médico. Além da capital paulista, os atendimentos da carreta da mamografia acontecem em outros 3 municípios. Quem vai nos contar um pouquinho mais detalhes sobre esse assunto é a Lígia Neves, do Jornal da Gazeta. A ação faz parte das atividades do Outubro Rosa, mês que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Sem necessidade de pedido médico, mulheres entre 50 e 69 anos podem fazer a mamografia, apresentando o RG e o cartão do SUS. Já pacientes acima de 70 e entre 35 e 49 anos precisam da solicitação médica. Fiquei sabendo pela divulgação pela igreja mesmo, que está sendo bem divulgado para todas as subs, as regionais, né, aqui do Brás. Esse grande incentivo aí para a mulherada. Importante fazer para ter o exame preventivo, né? Você sempre faz? Não, eu fiz 40 anos agora e é a minha primeira vez. A dona Ivanilde, que foi atendida na ação que acontece no Brás, quer incentivar agora mais mulheres. Já fiz 2 punções no seio, né? E também minha mãe morreu de câncer, né? Não foi no seio, mas a mulher tem que se cuidar de tudo, viu, minha amiga? E incentive as mulheres. Eu estou levando bastante propaganda, vou distribuir para as mulheres aqui que trabalham no meu prédio, tudo. Incentivar. Os atendimentos começaram hoje e seguem até o dia 25 de outubro, aqui em São Paulo e em outras 3 cidades do interior do estado: Salto, Várzea Paulista e Iporanga. Na capital, durante a semana, os exames são oferecidos das 8 às 17 horas, com distribuição de 55 senhas por dia. Aos sábados, o serviço funciona meio período, com 25 senhas disponíveis, sempre por ordem de chegada. Os atendimentos acontecem no Largo Senador de Moraes de Barros, no Brás, e no Poupa Tempo Sé, na Praça do Carmo. Mulheres entre 50 e 69 anos também podem agendar a mamografia pelo telefone 0800 779 0000. Se a paciente tiver alguma alteração no exame, aqui mesmo na carreta a gente já insere ela na regulação, ou no CDR, né, que é o Cadastro de Demanda por Recurso, ou na regulação. E aí o município acolhe essa paciente e encaminha para consulta ou para exame complementar, se for necessário. Nós mesmos aqui da unidade a gente faz a reconvocação, mas se é um exame complementar, por exemplo, um ultrassom de mama,
Aí a gente já coloca ela no CIRESP, que é o Sistema de Regulação Estadual, para ela estar sendo encaminhada para a realização dessa ultrassom de mama. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou a chegada do primeiro lote de um medicamento para tratar uma das formas mais agressivas do câncer de mama no SUS. O remédio será distribuído às secretarias estaduais de saúde responsáveis pela aplicação. E além disso, hoje e amanhã o Allianz Parque também recebe a carreta da mamografia. Então, para você ter mais informações, é só acessar esse site que eu vou te passar agora, que é gol.com.br. gol.com.br. Ah, não, ele começa antes, né? É Marque Esse Gol. Olha só, marqueessegol.com.br. Marqueessegol.com.br. Doutor, eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente. Assunto importante e a prevenção sempre é o principal. Eu que agradeço o convite para falar desse tema tão relevante. E é isso, assim, a prevenção, ela facilita tudo no tratamento, tanto do câncer como de todas as doenças crônicas. O Instagram do doutor é @drleandrogregório, @drleandrogregório. Volte sempre aqui no nosso programa. Muito obrigado. Até a próxima.